Bom dia, gente, beleza? Bom? Uai, como diz o goiano. Agora eu sou goiano, bom? Gente, estamos aqui no deslocamento pra Carazinho. Ministrar aí. Ontem eu tava ruim, tá? Fui inventar de tomar banho de piscina um dia anterior. Entrou água no ouvido esquerdo. Ou aqui, né? Aqui foi porque coçou agora, não foi porque eu achei que aqui era o esquerdo, não. Então, a princípio foi um dia. Iniciou ruim, né? Porque, imagina, o ouvido tapado, as pessoas falavam, eu ouvindo bem baixinho, mas durante o dia, no desenrolar, foi aliviando e continuou tapado, mas deu pra trabalhar. Aí à noite eu fiz uma maluquice lá que eu cismei que dava certo e deu. Tomei um banhozinho quente pra dar uma dilatada. Tinha passado na farmácia, comprei um soro fisiológico. Aí coloquei um pouquinho de soro. E aí depois virei pro outro lado. Fiquei com a cabeça virada pro lado esquerdo, né? O lado que estava entupido. E deu certo. Pessoal, eu tava estudando ontem sobre liderança e formação de equipes, que é o que a gente está sempre batendo, né? Eu acho que é uma das maiores necessidades do mercado de trabalho hoje, são pessoas com perfis de liderança, e é difícil encontrar, né? Em debate com os alunos aí, das mais diversas turmas que a gente tá passando, sempre uma coisa é consenso, assim. Faltam lideranças, faltam pessoas comprometidas no mercado de trabalho. As pessoas, elas se atêm hoje, elas não se atêm hoje a serem solucionadoras, né? Elas preferem continuar sendo causadoras. Causadoras de quê? Causadoras de problema, né? Imagina só, você é gestor de uma equipe, você é líder de uma equipe, você é técnico em segurança de uma empresa, enfim, em uma equipe, automaticamente. E do lado de lá você vê pessoas descomprometidas, você vê pessoas com, sei lá, sem a mínima intenção, né, de realmente somar, agregar valor ao grupo, à equipe. Isso é o que mais acontece, infelizmente, né? É um consenso já, tá? A cada 10 pessoas que você vai avaliar para ver quem realmente tem aquele grau de comprometimento desejável numa equipe, é consenso. Quem tem experiência diária sabe, a cada 10 pessoas, 0,5 é comprometida. Às vezes você não conta nenhuma, né? Isso é muito ruim, porque, na verdade, o que isso mostra? Isso mostra que, com certeza, a empresa vai ter maiores dificuldades para atingir seus resultados, mas, por outro lado, as próprias pessoas não atingem os resultados delas. Elas são conformistas, né? Elas se conformam com a situação que está. O cara hoje, um exemplo bem simples. O colaborador, ele hoje está numa função de auxiliar, que ganhando ali seus R$ 1.400, vamos colocar assim, tá? Estou fazendo um valor bem aleatório. Tem lugares que pagam mais, tem lugares que pagam até menos. Tá ganhando seus 1.400 conto, para eles isso é suficiente, né? Aí ele olha ali o encarregado, ele olha o líder, ele olha o gerente, por que não dizer? Só que ele não se vê naquela posição ali, ele acha que ele nasceu para ser peão, sem falar de uma maneira pejorativa, né? É uma forma que a gente se refere, né? A galera, eu também sou peão, tá? Ele nasceu para ser ali, o linha de frente. Para ele tá mais do que suficiente ganhar aquele saláriozinho e tal, mas gente, isso que eu não consigo entender. Por que eu preciso, por que eu tenho que entrar numa empresa como auxiliar e passar 5, tem gente que passa 10, 15 anos numa empresa e continuar como auxiliar? O que será que aconteceu? Será que essa empresa, ela não quis me dar uma oportunidade? Será mesmo? Tem gente que acredita nisso.
Eu posso garantir para vocês que o que a empresa mais quer são pessoas que mais quer não, o que mais ela precisa é de pessoas que demonstrem desenvolvimento, né? Busquem desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento não tem que ser só interno, não, é desenvolvimento pessoal também, né? As pessoas precisam querer ser alguma coisa a mais, né? Tem uma frase de Gilberto Roden que ele fala: o homem é aquilo que ele quer ser no plano histórico de sua vida. Se você quiser ser, você vai conseguir. Agora tem um detalhe, você tem que pagar um preço, né? Tem que pagar um preço. O que é o preço? Trabalhar mais, se esforçar mais, estudar mais, buscar ter uma meta definida e ir atrás dela com planejamento, né? E nesse planejamento com certeza vai contar em primeiro grau esse esforço que tem que ser muito grande. Então as pessoas precisam acreditar que elas são capazes também. Ninguém nasceu gerente, ninguém nasceu coordenador, ninguém nasceu chefe geral. Eu nem gosto dessa expressão chefe, eu só usei aqui porque para colocar num grau de hierarquia, né? Ninguém nasceu nessas funções. Todas essas pessoas que chegaram a esse patamar, se não nasceu em berço de ouro, que tem uns que nascem, né? Mas a maioria das pessoas que chegaram nesse patamar foi porque se esforçaram. Lá atrás, elas tinham um objetivo, elas traçaram esse objetivo, elas planejaram como fazer para chegar a esse objetivo, certo? E conseguiram, né? Com bastante sacrifício, com bastante esforço. Penaram, passaram de um lugar, passaram em outro. Um lugar o reconhecimento era mais rápido, outros nem tanto. O que as pessoas às vezes elas pensam é o seguinte: eu estou trabalhando na empresa, eu já vivi essa experiência já na época eu gerenciava uma empresa e um dos colaboradores ficou chateado comigo porque eu tinha promovido, né? Eu tinha promovido uma pessoa à função de encarregado e essa pessoa tinha apenas 6 meses de empresa. Aí, um certo dia bateram na minha porta, né? E a pessoa: eu quero falar contigo, bem assim, de manhã cedo, eu quero falar contigo. Eu era o gerente dele. Isso não quer dizer que eu seja melhor do que ele, isso quer dizer que em graus de responsabilidades nós tínhamos diferenças, né? Então eu tinha uma responsabilidade maior. Como ser humano, mesma coisa. Mas profissionalmente falando, nós tínhamos, né, um grau de responsabilidade maior, atribuições maiores, e a minha atribuição era fazer com que aquilo tudo funcionasse. Essa pessoa chegou e falou: quero falar contigo. Eu falei: você me dá 30 minutos porque eu preciso finalizar o que eu estou fazendo aqui. Eu estava numa chamada, né, com o pessoal da direção da empresa e falei isso. Ele: não, tem que ser agora. Eu digo: não, agora não vai ser. Agora não vai ser. Eu já te falei que daqui a tantos minutos a gente vai poder conversar. Gente, essa pessoa chegou, né, com a fisionomia, né, fechada, nitidamente com raiva. Essa pessoa chegou e saiu, me virou as costas e saiu. Eu digo: não, beleza. Isso já é ruim, porque na verdade você sabe que fatores externos mexem com o nosso emocional e o nosso emocional vai refletir o nosso comportamento, né? E tem também aquela velha situação, é bem claro, gente, é bem claro, aquela velha situação: a minha educação depende da sua. Sempre vai ser assim, sempre. Faça uma boa abordagem. Se você quer ter do outro lado uma pessoa receptiva ao que você vai falar, ao que você, enfim, vai tentar conseguir dela, seja cortês, use de cordialidade, saiba abordar uma pessoa, tenha educação. Não chegue na brabeza, porque homem todo mundo é. Se é por esse lado de eu sou macho, todo mundo é macho, entendeu? Então assim, saibam fazer uma boa abordagem. Tem com relação a essa questão de abordagem, até para você falar com um encarregado, com um líder, com um gerente, não é que essas pessoas são melhores do que você. Vou repetir novamente isso. Não é essa a questão. Essas pessoas têm outras atribuições que vocês desconhecem. Às vezes você está numa linha de frente, seu trabalho é chegar na empresa. Não estou diminuindo o trabalho, tá? É tão importante quanto, mas são trabalhos diferentes.
Você chega na linha na empresa, você bateu o teu cartãozinho ali, se equipou, caiu para a área, a tua função ali é exercer, enfim, executar a tua função, né? Beleza. Essas pessoas que trabalham com gestão de pessoas, gestão do próprio negócio, gerente, carregado, as lideranças de um modo geral, elas têm outras atribuições. Elas têm que fazer relatórios, elas têm que encaminhar documentações, ela tem que verificar se houve falta, se tem alguém de atestado médico, se tem alguém... Enfim, são muitas coisas, tá? Um expediente para esse tipo de pessoa que trabalha com liderança não começa igual a quem trabalha na parte de execução. Quem trabalha na execução já está dizendo, chegou, se equipou, vai lá e executa. As outras pessoas não, eu tenho que preparar todo o líder, as lideranças, elas têm que preparar todo um arcabouço para depois chegar lá. Então, muitas vezes, até o horário de você abordar essas pessoas é estratégico, é inteligente, tá? Você tem que ser inteligente até para isso. Esse não é o momento bom que eu vou abordar o meu gerente, porque eu sei que nesse momento ele está sobrecarregado de papel, é e-mail, é patrão ligando, é estresse que deu com o funcionário, é outra situação que aconteceu ali, um cliente reclamando. Então, não é um momento bom. Então, você tem que ser o quê? Um cara analista. Perceba o melhor momento. Olha, na parte da manhã ali entre 8 e 10 horas é o pico do estresse do cara. Então vou fazer o seguinte, eu tenho o sim? Não, o sim está na mão dele. Eu preciso desse sim. Qual é a estratégia que eu vou utilizar? Bom, já sei. Vou abordar ele umas 10h15 mais ou menos, que é quando eu já vejo que ele já está fora do estresse, ele já está com um cafezinho na mão, ó. Ou então está conversando com alguém, já está fazendo uma piadinha, o cara já está mais leve. Beleza, é agora que eu pego ele. Acabou. Ou seja, você vai estar ali 8 horas, né, cumprindo o seu expediente. Se você for um cara analista, você vai ter desse intervalo, você tem esse intervalo de tempo para fazer uma abordagem. Às vezes sua abordagem não vai durar 5 minutos. Para que tem que ser naquele momento pior do cara? Você não está sendo inteligente. Você não está realmente querendo... no exército a gente falava isso, né? Você não está querendo contar com a minha boa vontade. Entendeu? Gente, pessoas são assim. Tem aquelas pessoas que são mais flexíveis, que são... enfim... que vai saber eu digo agora por parte da liderança, né? São mais flexíveis, independente do estresse, ele vai ali e tal, mas não conta com isso, não conta com que aquela pessoa, como que aquela pessoa vai reagir com você. Você tem que saber o momento certo, entendeu? Você não sabe o que essa pessoa passou nas últimas 24 horas dela, você não sabe como é que está a cabeça dela. Então, se você pegar ela no momento de estresse, muito provavelmente você não vai alcançar o seu objetivo, que é uma boa conversa, que é construir realmente, tá? Uma conversa com o intuito de desconstrução, cara, nem tenta, você só vai se queimar. Agora, você tem um assunto sério, um assunto importante, você quer discutir sobre alguma questão que, enfim, não está te agradando, ou alguma coisa que você acha que merecia, qualquer coisa que seja o assunto, saiba o momento certo de fazer a abordagem, tá? Isso é assim, é primordial, beleza? Voltando ao exemplo da pessoa que bateu na minha porta do tempo que eu era gerente lá. Essa pessoa bateu na minha porta, e aí, né, saiu, falei que atenderia depois, mas aquilo já ficou na minha cuca, né? Tipo, olha essa abordagem desse cara, velho. O cara nem um bom dia me deu. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Com aquele, sabe, aquela carinha assim, como eu atendo todo mundo, como eu sempre atendi todo mundo. Bem, eu não trabalho, nunca, na verdade, na minha vida, eu fui trabalhar com raiva. Porque tô trabalhando hoje, eu sempre fui trabalhar feliz, eu sou um cara leve. Só que esse cara, simplesmente, ele já pesou o meu início de manhã, né? Aí eu, já sei que vai... Pelo tom da abordagem, eu sabia que não era um assunto agradável. Nem sabia o que era, mas sabia que não era agradável, né? Alguma coisa chata ele vai trazer. E muito provavelmente é questionamento com relação a mim, que nem praticamente lidava, né, diretamente com ele. Ou enfim, eu sabia que eu não tinha nenhum tipo de problema com ele. De repente poderia ter a partir da conversa, né? Mas até então não. E aí chegou o momento de eu conversar com essa pessoa. E eu chamei, por gentileza, você pode chamar a pessoa X lá pra gente conversar? Aí um colega foi lá e chamou. E ele veio todo fechado, nitidamente com raiva. Eu tinha minha mesa, tinha a minha cadeira, né, onde eu estava sentado, uma mesa, e do outro lado tinha as cadeiras ali, que as pessoas que entravam na sala para cliente, funcionário, qualquer um para conversar.
era de frente com a minha mesa, como tradicionalmente na maioria dos escritórios são. Essa pessoa chegou, pode sentar? Não quero sentar. E eu já estou com o meu emocional preparado para ele, porque eu não podia permitir que o estado de espírito dele prejudicasse o meu, né? Mas eu já estava com a minha subjetividade abalada, já estava meio... E aí eu digo, pode falar, do que se trata? Ele falou assim, cara, olha só, o que tu tem contra mim? O que eu te fiz, cara? Essa foi a abordagem dele. O que eu te fiz? O que tu tem contra mim? O cara aqui, como é que tava? Tô entendendo nada, não sei. Aí eu falei pra ele, digo, olha, eu não tô entendendo o tom e nem a intenção dessa tua abordagem. Porque até o momento a gente não sentou, não conversou, nunca tive problema contigo. Então não tô entendendo por que você está perguntando se eu tenho algo contra você. É evidente que não. Mas prossiga, do que se trata? Ele, cara, eu tenho 7 anos de empresa. Detalhe, desses 7 anos dele, não foram 7 anos na minha unidade, né? Eu trabalhava numa rede, então ele passou por algumas unidades, né? E essa unidade que ele estava, que era comigo, era bom para ele porque era próximo da casa dele e tal. Então ele pediu, ele foi atendido pela empresa. Mas então ele continuou, ele falou, eu tenho 7 anos de empresa, certo? Tu nunca me deu uma oportunidade. Eu chego todo dia no horário certo. Eu chego bem arrumado. A gente trabalhava com atendimento ao público, era uma rede de postos de combustíveis, né? A gente trabalhava com atendimento ao público, então ele falou isso, ele falou, eu chego todo dia no horário, eu chego sempre bem arrumado, minha farda limpa, com uma boa apresentação, eu atendo bem os clientes, eu vou embora sempre no meu horário certo. Ou seja, eu faço a minha parte muito bem feita. Por que você nunca me deu uma oportunidade? E é aí que está o grande detalhe, pessoal. Aí que está o grande detalhe, que a gente tem que parar para pensar e entender o seguinte. Quando se trata de uma relação entre empresa e funcionário, entre empresa e pessoas que querem se tornar funcionários, ou seja, essa relação de trabalho, quando se trata disso, o que importa não é o seu tempo de casa. Se você quer ser, enfim, numa escala hierárquica, ter diferença dos outros porque você tem mais tempo, você tem que ser militar. Lá a antiguidade é posto. No mundo civil não existe isso. Não existe essa questão de eu tenho 10 anos e aquele cara tem 1 ano. A empresa quer aquele que esteja pronto para atender a necessidade dela. Ou seja, esse perfil, né, que ele retratou do tipo de funcionário que ele era, que chegava assiduamente, não faltava, atendia bem os clientes, andava bem apresentado. Esse foi o argumento dele. Aí eu pergunto para vocês, por esse argumento, isso é motivo para uma promoção? Trabalhando comigo, não. Isso é obrigação. É obrigação dele. Eu também tô indo pro trabalho, ó. Tô com a barbinha feita, que não tem essa obrigação. Mas eu gosto, me sinto melhor assim, ó, cabelinho cortado, barbinha feita. Tô bem apresentado e nem por isso tô achando que devo ser promovido. Isso é obrigação, pô. Quando a gente aperta a mão do empregador, lá na entrevista de emprego, que a gente lá, naquele momento, a gente diz que aceita tudo, né? Questão dos horários, um monte de coisa, tudo pra gente tá bom. Claro, a gente tem necessidade do trabalho, né? Então, aí é uma tendência que você não vai, pô, sabe que tá numa entrevista de emprego. Qualquer ponto negativo você pode ser eliminado. Aí a tendência do pessoal chegar e dizer que, né, aceita tudo. Só que aí que tá o detalhe. Vocês têm que entender que a empresa a empresa ela funciona como uma engrenagem de um motor, certo? Onde tem várias funções ali e essas funções, essas engrenagens têm que funcionar bem. Se a correia folgar, é sinal que alguma coisa aconteceu com a engrenagem. Então não vai ser boa coisa, né? Vai dar problema. Então assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Ele estava 7 anos na mesma função e com essas características. Bom, as características, como eu falei, é obrigação.
Isso aí não é diferencial, isso é obrigação. A empresa precisa de alguém naquele ponto que ele estava, né? Com aquelas características, funcionando bem. Se ele funcionava bem, tá, para a empresa tá ótimo. Precisa de alguém ali. A empresa não vai ficar te olhando, querendo te promover. Quem tem que se promover é você. Você que tem que mostrar que tem diferencial para se promover. Ah, Marcelo, mas então explica uma coisa. Porra, quer dizer então que o cara com 7 anos não mostrou nenhuma característica que levasse ele à promoção? Gente, eu vou ser bem sincero para vocês. Não. Ele só fez isso que ele falou. Ele era um bom funcionário. Mas para aquela função. Porque ele não demonstrou, ele não se desenvolveu para outras atividades. Ele não mostrou que ele tinha capacidade, por exemplo, de liderar pessoas. Pelo contrário. Normalmente ele era um cara muito fechado, assim, com os colegas e tal. Ele não tinha uma boa... digamos assim, um bom entrosamento. Ele não era ruim, ele não era aquele cara fofoqueiro, aquele cara que gosta, ele era na dele. Só que, tipo assim, a empresa, quando ela, por exemplo, precisa de um líder, esse líder tem que ter determinadas características. Tem empresas que cometem uma falha muito grave, sabe qual é? Promovem pessoas a funções de liderança sem que as pessoas estejam no perfil. E depois tem problemas. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Se eu pego esse cara e promovo ele para ser líder, tá? Eu poderia arriscar e dar sorte, mas aí eu ia estar contando com a sorte. E eu não tenho esse tempo eu não ia conseguir, sem contar também que eu ia ser cobrado por isso. Se eu promovo um cara que já está 7 anos, que nunca demonstrou nenhuma característica de liderança, não é só o gerente que está com ele que sabe, todos os outros gerentes que ele já passou conhecem a característica, inclusive o dono da empresa, ele era bem conhecido, né? Porque ele não sabia, mas a gente já tinha conversado, discutido sobre ele, né? Devido ao longo tempo que estava com a gente chegava e aí, esse cara não... Quando a gente tinha necessidade de promoções, de promover pessoas, a gente pensava, e aí, esse cara, e aí, desenvolveu alguma coisa? Pô, cara, ele realmente é aquilo ali, entendeu? Eu preciso de pessoas para liderar aquele segmento, rede de postos de combustíveis, né? Ou seja, trabalhar com postos de combustível, liderar pessoas. A gente precisa de pessoa mais ativa, mais desenrolada, que conheça sobre os procedimentos. Por exemplo, quando você chega numa rede de postos de combustíveis, num posto de combustível, o cliente, ele chega, ele vê um posto limpinho, pessoas atendendo e tal. Mas por trás disso, tem a preparação da equipe, tem a escala de serviço, tem escala de férias, tem a contagem dos produtos, né, dos extra-combustíveis, tem a questão também de conduzir os colegas ali uma boa prestação de serviço. Esse posto, ele era um posto uma rede, né, que era muito, digamos assim, focada na prestação de um bom atendimento. Sempre estavam treinando pessoas, né, as equipes lá para prestar um bom atendimento para os clientes. Então tinha toda essa questão, testagem de combustíveis, contagem de estoque, beleza. Ele não tinha esse perfil. Mas, Marcelo, mas e o cara de 6 meses? Será que com 6 meses você percebeu isso? Será que 6 meses é tempo suficiente para você perceber o talento em alguém, gente? É meio complicado, né? Será que esse cara não era meu peixe, não? Será que ele não era um amigo meu que eu de repente quis ajudar? Pode ser, né? Acontece, tá? Acontece com muita frequência. Mas não foi o caso. Essa pessoa que chegou para trabalhar comigo, esse cara fez o seguinte. Primeiro ponto. Ele se aproximou de mim, né, na condição de gerente da unidade, e falou assim: ô Marcelo, me diz uma coisa. O que eu preciso fazer para atender as tuas expectativas com relação à minha função? Eu te explico por que eu estou te falando isso. É que eu estou estudando, né? Eu estou estudando e essa empresa foi a única empresa que me abriu as portas num horário que não conflitava com o meu horário de estudos. O cara tá fazendo faculdade e tal. Não por isso, tá, que ele foi promovido, vocês vão entender agora. Esse meu curso que eu tô fazendo é muito importante para mim. Algo que eu tenho projetado, programado para o meu futuro. E, cara, eu não posso me dar o luxo, que eu tenho família. Ela é casada, tinha um filho.
eu não posso me dar o luxo de perder essa oportunidade, de repente, por algum motivo, eu ser afastado. Então eu quero ser um cara bom para a empresa, eu quero atender realmente aquilo que espera e quero ir até além. Essa foi a abordagem. Gente, só vou contar uma coisa para vocês. Essa empresa que eu trabalhava, ela sempre investia no desenvolvimento de pessoas, porque como eu falei para vocês, era uma rede gigante e ela tem outras redes no estado e ela estava sempre querendo desenvolver essas pessoas para prestar um bom serviço, entendeu? Para que o cliente, quando chegasse, ele realmente se encantasse com o padrão de atendimento da unidade e se fidelizasse naquela empresa. Então eles investiam muito nisso. Então o que eu quero dizer para vocês? Se a empresa investe nisso, a empresa investe, na verdade, no desenvolvimento de pessoas para que elas atinjam o grau de maturidade que esse cara demonstrou com essa abordagem. O que esse cara me mostrou? Esse cara me mostrou que para ele eu só precisava mostrar o caminho. Ele já estava pronto aqui, ó. Os outros você tem que abrir a mente e dizer, cara, tu tem que mudar o teu comportamento, tem que entender que tu entrou, que tu assinou um contrato com uma empresa, tu vendeu tua mão de obra e tu tem que entregar a tua mão de obra da melhor maneira, porque se lá no dia 5, lá, o dia do teu pagamento, se a empresa não te pagar, você vai ficar puto. Se a empresa não te pagar, sabe o que vai acontecer? Você vai simplesmente se desmotivar, você vai ficar com raiva, você vai ter N fatores para reclamar. Com razão, a empresa tem que cumprir o papel dela. Mas e tá aí aqueles 30 dias antes ali que a gente que entrega aquilo que a gente vendeu? A nossa mão de obra. E aí? Nesse momento a gente esquece? Essa parte a gente pula? Não, pô. É uma relação profissional, uma relação de trabalho. Você não entra na empresa para fazer amigos, você entra na empresa para prestar serviço. Quando você faz amigos, isso é lucro positivo. Isso é lucro. Agora você não entra para isso. Você entra sabendo para qual função você foi contratado e ali você tem que ser o melhor. Se você buscar sempre querer ser o melhor, não é melhor no sentido se comparando com os outros, como pessoa, não. Estou dizendo profissionalmente. Se dedicar, se comprometer com o trabalho, desempenhar bem a tua função, fazer com que aquele teu trabalho e quando as coisas boas começarem a aparecer resultados, aquilo tem que gerar satisfação pessoal em você. Se isso acontece contigo, você está no caminho certo. É assim que tem que ser, pô. É assim que tem que ser. Então esse cara, ele já fez essa abordagem comigo de uma forma que, cara, eu achei fantástico. Fantástico. Não falei pra ele, lógico, né? Mas eu mantive. Tipo, esse cara é bom, hein? Esse cara é bom. Aí ele já me chamou a atenção. Eu já pensei, esse cara é muito bom. Beleza. O que acontece? Pode ir. Esse cara é muito bom. Eu tava passando aqui por uma situação que tava... É uma parte do meu caminho aqui, que às vezes ele fica... enfim, é uma passagem só, aí isola um lado, aí tem que esperar a outra... O pessoal que tá vindo vir pelo mesmo caminho, e depois vai liberando, só que agora tava liberado. Pra mim, dei sorte. As outras vezes todas eu parei. Mas voltando. Então esse cara mexeu comigo, assim, tipo, cara, o cara é bom, excelente abordagem. Primeiro ponto que pra ele foi bom também, ele foi na minha linha, ele não me conhecia não, tá? A gente tinha pouco tempo de convivência, e só que ele foi na minha, não sei se ele me analisou ou se perguntou sobre mim, essa parte eu não sei. Eu sei que ele fez uma abordagem que foi perfeita, porque ele fez aquilo que eu normalmente costumo tentar suscitar nas pessoas, nos treinamentos que eu faço. Na época lá eu também fazia treinamentos de pessoal, na verdade quem fazia os treinamentos de pessoal era eu. Então ele foi exatamente no ponto. Beleza, já ganhou um ponto aí. Aí eu falei pra ele, cara, olha só, o que a gente espera de um colaborador é que ele seja envolvido, né? Principalmente com a questão do trabalho, que ele seja um cara cumpridor de horários, um cara que tenha realmente uma boa apresentação individual, que se preocupe com o cliente. Esse é o grande diferencial de quem quer fidelizar clientes. Se preocupe com o cliente, não dê apenas um atendimento. Veja se realmente você atendeu a necessidade do cliente. Isso não é bajular não, gente, isso é prestar serviços.
tá? Quando um cliente se sente atendido, cara, ele vai voltar sempre. Ele vai voltar sempre, porque ele não vai encontrar esse tipo de atendimento em qualquer empresa por aí, qualquer posto, né? No caso era postos, né? Ele não vai encontrar esse padrão de atendimento em qualquer local. Então eles valorizam essas questões, né? Eles valorizam, eles voltam. Então esse é o nosso papel, além de atender bem. E quando você atende bem, você constrói relações, né? Você constrói uma rede de relações, né? É muito utilizado no mundo corporativo a expressão networking, que é rede de contatos, né? Você constrói contatos e você está ali você atende desde do faxineiro ao coordenador de uma empresa. Você atende todo mundo, você lida com o público, entendeu? Então são pessoas que estão ali, estão conhecendo o seu trabalho, estão vendo a sua entrega, o seu comprometimento. Claro que para a empresa isso é excelente, mas a pessoa tem que ser inteligente também. Automaticamente você está numa vitrine. Daqui a pouco você está numa empresa, como pode surgir uma proposta de uma outra empresa, ué? E aí, você vai estar errado se de repente for uma proposta que for muito superior a que você está trabalhando, vai trocar 6 por meia dúzia, né? Mas, pô, daqui a pouco surge uma proposta, passa um cara lá, um coordenador, um gerente de uma empresa que precisa de um encarregado que saiba, que tenha uma boa comunicação. O cara que se comunica bem já tem um grande diferencial, tá? Isso é muito importante, as empresas gostam muito disso. Então, daqui a pouco pode surgir uma oportunidade. Aí eu falei pra ele, cara, a gente precisa disso, desse perfil, entendeu? E como você falou, né? Você falou que pretende superar minhas expectativas. Se você fizer essa parte, eu já vou estar satisfeito com você. Agora, a parte de superar minhas expectativas, eu confio em você. Veja, faça as suas análises, veja onde que você pode me superar e fique à vontade. Pra que eu fui falar isso pra esse cara? Pra que eu fui falar isso pra esse cara? Normalmente em rede de postos, em postos de combustíveis, melhor dizendo, a gente faz análise, né, do combustível do tanque ali, quinzenalmente, às vezes tem lugares que faz mensalmente, tem lugar que a unidade é tão nova, tão boa, que tem gente que faz, sei lá, 2 meses, demora mais, tá? O que é a análise que eu falo? Você chega ali, pega, mede, faz as medições dos tanques para lançar os LM6, né? E aí, depois disso, você retira lá o combustível e vai analisar se está bem, se está tranquilo. É uma empresa, uma rede de postos, né? Sabe que se uma unidade apenas, daqui a pouco tem algum tipo de problema com o combustível, vai afetar toda a rede. Então, os caras, como tinham esse comprometimento com o cliente, e vou te falar, era muito grande mesmo, em termos de atender aquele cliente, em termos de superar, né, as expectativas do cliente e fidelizá-los, a empresa não ia dar esse mole, esse vacilo de ter problemas com combustível, que é o seu principal, né, seu principal produto. Então, já vi essa preocupação. Eu era um cara muito... Tinha alguns colegas que me chamavam de cri-cri. Cri-cri. Se eles verem esses vídeos, vai dizer, pô, Marcelo, aquele cara que tu era, aquele cara que aconteceu, né? Então, eu tinha essa fama de cri-cri. Cri-cri né, uma expressão gauchesca, né? Nem sei se é expressão gauchesca, só sei que eram os gaúchos que usavam. Eu, como fui militar do exército, sempre quando o cara é muito passo a passo, muito metódico, aí eu chamo de Caxias, né? Aí, quem for militar que estiver vendo vai se ligar nisso aí. Pô, esse cara é Caxias, né? Esse cara gosta de fazer. Eu era assim mesmo, assim, sabe? Então, o que acontece com relação a essa questão de combustível? Enquanto a maioria fazia de 15, 30, 45 dias, eu fazia semanalmente. Uma vez por semana eu fazia. Só que se eu pudesse, eu fazia menos, porque me dava mais segurança, porque às vezes acontecia problemas. De um carro deu um problema, por exemplo, aí eu levava no mecânico, o mecânico, para não ter trabalho, falava, isso aí é a gasolina do posto que tá ruim. Mas sem base nenhuma eles falavam isso, e aí o cliente voltava com, sei lá, estressado e já com, que essa gasolina tá ruim, tá não sei o quê. Aí a gente ia lá, tem que fazer toda uma testagem, todo um trabalho para provar que não tinha problema. Então, como eu já tinha anos nessa empresa e sabia que essas coisas aconteciam,
né? E tava com essa responsabilidade nas mãos e eu não queria ter estresse. Porque às vezes, gente, por mais que tu esteja seguro, por mais que você esteja seguro que tá tudo correto ali, que se fizer um teste não vai dar problema nenhum, sempre dá um friozinho na barriga, né? Porque bem ou mal, só tá ali questionando, né? Aí você vai lá abrir, aí você fica, aí já vem na mente, pô, e se der errado, se der algum probleminha, caramba, eu tô ferrado, vou ser cobrado, a gente passa por isso. Isso é normal. Só que eu fazia semanalmente, então semanalmente já me dava uma segurança, um lastro bem interessante, assim, em termos do combustível que eu tinha ali, eu tava seguro. Essa pessoa, esse cara, esse funcionário que chegou dizendo que queria ficar e estava disposto a fazer o que fosse preciso e que disse que ia me surpreender, ele colou comigo. Eu chegava de manhã na unidade, nos dias que eu ia fazer a testagem, ele colava comigo e vai, beleza. Quando eu ia fazer contagem de estoque, eu fazia outra coisa que era diferencial meu também, tá? Minha contagem de estoque, normalmente na empresa tinha inventário mensal, que às vezes não era mensal, demorava mais do que um mês. Mas eu era chato, eu não queria que quando tivesse inventário fosse contar o meu estoque e tivesse falta. Então, no mínimo, semanalmente eu fazia uma contagem de estoque. Esse cara começou a colar comigo na contagem de estoque. Quando ele estava lá, estava a função dele feitinha, tudo direitinho e tal, posto num momento tranquilo, ele colava comigo. Automaticamente, o que ele estava começando a fazer? E já veio na minha cabeça, olha só, o cara quer aprender sobre o meu trabalho, olha só, inteligente. Quer aprender sobre o meu trabalho. Quer dizer, se ele aprende sobre o meu trabalho, que praticamente coordenava tudo, ele sabe tudo. Ó. E eu achei interessantíssimo, porque desenvolver pessoas é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu fico impressionado como tem, às vezes, líderes encarregados que não conseguem fazer outros líderes, né? Isso para mim é motivo de orgulho, eu garanto o meu trabalho. Essas pessoas têm que ter segurança de desenvolver pessoas, mas a maioria delas se sentem ameaçadas, tá? Não vou dizer que eu me senti ameaçado com ele porque ele estava no início, estava na base, mas ao longo do tempo ele poderia ir crescendo e, meu Deus, será que esse cara pode um dia pegar minha vaga? Tem gente que pensa assim, isso é muito pequeno. Desenvolva as pessoas, permita que as pessoas se desenvolvam, faça um bom trabalho, pega uma equipe, pega uma unidade, transforme a sua equipe inteira de 50 pessoas, mostre para a empresa que você tem ali 50 gerentes. Sabe o que vai acontecer? A empresa vai dizer assim, pô, esse cara é bom, esse cara é o formador. Esse cara, em matéria de condução de equipe, meu Deus, o cara... Então, você não tem que ter medo, tem que dar a oportunidade, tem que desenvolver, tem que dar as ferramentas para as pessoas que querem, entendeu? E, gente, esse cara aprendeu contagem de estoque, rapidamente, a questão da testagem de combustível e tal. Lembra que eu falei para vocês que eu fazia isso uma vez por semana? Pois é. Aos poucos ele foi conquistando minha confiança, foi permitindo que ele fizesse. Ao ponto de a minha testagem de combustível passou a ser diária. A minha contagem de estoque passou a ser diária. Eu tive um problema, problema não, na verdade, né? Eu tinha 3 encarregados, tá? 3 encarregados, um em cada turno. Um certo dia eu chego para trabalhar, o encarregado me chama, queremos conversar contigo. Eu digo, o que houve? Não, estamos com um problema aí, que tu não delega as coisas pra gente, tu não deixa a gente fazer nem a escala de serviço da nossa equipe. E eu falei, pô, eu sobrecarregado, cara. Completamente sobrecarregado. Eu não passava porque eles não inspiravam confiança, porque eles já tinham errado várias vezes a escala. E de uma maneira que eu ficava puto. Por quê? Pensa, você tá trabalhando, você é parte da equipe, beleza? Beleza. Aí hoje você tá de folga. Aí você se programa pra sua folga, daqui a pouco você recebe um telefonema. Pô, cara, eu errei aqui na escala, tu não tá de folga hoje não, tá de folga amanhã. Vem. Ou então você ia pro trabalho, quer dizer, deixou de fazer alguma coisa na noite anterior, deixou de se programar pro dia da tua folga, foi trabalhar, chega lá, tô de folga. Pô, é sacanagem. Sacanagem. Isso aí mexe com a cabeça, com o emocional das pessoas e faz com que as pessoas se desmotivem com relação ao trabalho. Isso aí não é boa gestão de pessoas. Se você quer ser um bom gestor de pessoas, seja assertivo com elas. Não deixe as pessoas esperando. Não deixa as coisas para depois. Não deixa para depois. Faça na hora. Atenda. Aquele cara é o teu braço. Se você é líder, é encarregado, o membro da tua equipe, ele é o teu braço. Trate bem disso. Entendeu? Não faça isso. Não desrespeite as pessoas. Eu acho um desrespeito isso. Então eu falei pro pessoal, cara, tu se acha pronto? Já aconteceu isso, isso e isso. Vou colocar nas tuas mãos
e eu quero ver o que vai acontecer. Se der problema, o primeiro problema que tiver eu tiro, tá? Era isso que estava incomodando vocês? Tá aí a escala de serviço, pode fazer. Cara, então é uma escala simples, gente. Cada turno tinha 12 pessoas. Não é tão difícil. E se tivesse dificuldade, perguntava para quem sabia fazer. Eu ia ter prazer de ajudar. Moral da história. Aconteceu de novo o problema, tá? Aconteceu de novo o problema. Teve novamente pessoas que estavam de folga, eram chamadas de última hora, enquanto isso o posto está lá com uma pessoa a menos, ou então, enfim, a pessoa ia trabalhar, chegava lá, era informada que estava de folga, e aí eu peguei novamente a escala. Quando eu peguei a escala, que estou preparando para montar a escala, bate na minha porta, oi, era o rapaz esse. Não vou citar o nome porque é uma questão de ética, né? Embora esteja falando bem dele. Eu falei, ele, pô Marcelo, eu vi ali que tava dando problema no negócio da escala, né? Inclusive um dos caras que foi trabalhar e tava de folga foi ele. E eu vi que sei lá, que tava meio complicado. É que assim, cara, eu fui do exército, né? E eu trabalhei numa seção no exército que fazia as escalas de serviço do batalhão. Caraca. Beleza, e aí? Ele, então, cara, não sei se tu vai se incomodar, mas eu coloquei aqui, eu fiz uma planilha no Excel e que praticamente colocar o nome na planilha vai ficar rodando. Ele não vai acontecer mais esse problema do cara achar que tá de folga, só se vocês mudarem o nome, tirar ali e botar aqui. Mas se deixar como tá as equipes formadas, ela vai, é uma escala rotativa. Nem eu conhecia, gente, aquele tipo de escala. Nem eu conhecia. Aí eu olhei e digo, pô, muito mais simples. Ele mostrou a planilha no Excel, né? Muito mais simples. Resolveu o problema, me atendeu. Gente, o cara começou. Esse cara que foi promovido, ele começou. Ele fazia testagem de combustível, que já era atribuição minha. Tem algumas empresas que encarregados fazem, mas como eu falei para vocês, os meus daquele momento não me inspiravam confiança. Então eu não jogava na mão deles. Esse cara conquistou minha confiança porque ele mostrou que ele fazia certo, ele era passo a passo, ele tinha um perfil parecido com o meu. Então ele conquistou minha confiança rápido. Entendeu? Esse cara começou a fazer a minha testagem de combustível. Se tinha algum cliente que exigia o teste na hora, ele já sabia fazer. A questão, né, ali, as partes obrigatórias de horário, não faltar, era padrão, como ele prometeu que seria. Contagem do estoque e tal. Para compensar, para finalizar, na contagem de estoque, quando ele fazia contagem de estoque, eu, como já estava há muito tempo, só eu olhar a contagem já sabia o que eu precisava. Mas o cara também se inseriu nisso. Então ele já começou a aprender sobre gestão de estoque da unidade, né? E aí, aos poucos, eu querendo desenvolver ele mais, porque ele estava muito interessado, eu fui deixando ele fazer. Cara, faz o pedido para mim e tal. E aí depois ia inspecionar se ele fez o certo e tal. O cara padrão. Ou seja, das atribuições de um encarregado, com 6 meses ele me mostrou estar além. E aí que vem a parte boa. Veio a necessidade da empresa. A empresa, uma empresa, como eu falei para vocês, uma rede de postos em expansão, adquirindo novas unidades direto. Então o espaço para crescer na empresa estava ali aberto. E veio uma oportunidade na minha unidade, porque transferiram, compraram uma unidade maior, pegaram um dos meus encarregados mais velhos, mais experientes, para iniciar o trabalho na unidade. Isso era procedimento normal na empresa. E aí pegaram esse funcionário e colocaram lá esse mais antigo e levaram, abriu uma vaga de encarregado na minha equipe. Aí eu pergunto, para que vocês me ajudem para responder para aquele cara de 7 anos, eu tenho alguma coisa contra ele? Não, né? Não tenho, né? A minha escolha foi óbvia. E depois, o que aconteceu? Depois de mais ou menos uns 2 ou 3 anos, eu segui meu caminho, né? Eu procurei a empresa e pedi meu desligamento em função de outros planos que eu tinha para minha vida. Segui meu caminho. Esse cara ficou na empresa por muitos e muitos anos. A última vez que eu soube dele, ele era gerente. Ou seja, errei. Então é isso, gente. Se você quer
crescimento, se você quer reconhecimento, se você quer realmente ser notado pelo seu trabalho de forma digna, honesta e ética, faça como esse cara fez. Procure entender qual é a necessidade da casa que vocês estão entrando ou que vocês fazem parte. Procure entender de que maneira você pode ir além e faça. O retorno vem, sabe por quê? A cada 10 pessoas de uma equipe, 0,5 apenas que se comprometem. Seja você um cara comprometido. Valeu!